Olá, pessoal, paz e bem. Então vamos conversar um pouco sobre a liturgia deste sábado, dia 12, dia 12 de agosto. Vamos lá conversar. Então, primeiro, a primeira leitura, Deuteronômio, capítulo 6, 4:13. Moisés falou ao povo, dizendo: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravadas no teu coração todas essas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos, e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa ou andando pelos caminhos, quando te deitares ou te levantares. Tu as prenderás como sinal em tua mão e as colocarás como sinal entre os teus olhos. Tu a escreverás nas entradas da tua casa e nas portas da tua cidade. Quando o Senhor introduzir na terra que prometeu com juramento os teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria como cidades grandes e belas que não edificastes, casas cheias de toda espécie de bens que não acumulastes, cisternas já escavadas que não cavastes, vinhas e oliveiras que não plantaste. E quando comeres e te fartares, então cuida bem de não esqueceres o Senhor, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Temerás o Senhor teu Deus, a ele servirá e só pelo seu nome jurarás. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, o evangelho deste sábado é Mateus 17, 14, 20. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade de meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o a teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando devereis ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade eu vos digo, se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, aqui para ajudar vocês na meditação de vocês, eu quero aprofundar um pouco sobre a questão o que nós entendemos por fé. Hoje em dia é muito confundido como pensamento positivo. Não é que na fé não tenha pensamentos positivos, é lógico que ela envolve isto, né? Porém, hoje, na nossa sociedade da autoajuda, das espiritualidades assim, muito centrada no ego, né? Muito egóicas, egoístas, né? Que apresentam um Deus fazedor, solucionador de problemas, fazedor de milagres, né? Isso é bem comum nas espiritualidades contemporâneas, seja movimentos ou grupos ou pessoas católicas ou mesmo os novos grupos evangélicos, né? Então apresenta Jesus o fazedor, um curador, que vai resolver todos os nossos problemas, né? E aí traz essa ideia da fé. Se você tiver fé, né, como se fosse assim um pensamento positivo que se você forçar bem, você vai atingir aquele que você quer. Como se fosse uma aula dessas aulas que se encontra em alguns institutos, assim, tipo coach, né? Que você tem que ter esse pensamento firme, positivo, que se você determinar na sua vida, você vai atingir, né? Se você deixar a procrastinação, esqueci a palavra agora, né? Deixar essa preguiça de lado, você vai conseguir. Então,
Não que isso não seja parcialmente verdade, parcialmente. O problema está que não se precisa de Deus, né? Entendeu o negócio? Basta você se esforçar. Nós precisamos do esforço? Claro. Porém, esta ideia de fé como pensamento positivo, como se fosse um esforço apenas nosso, isso aqui vai contra a mensagem mesma de Jesus Cristo, né? Aqui o povo está, os discípulos estão extremamente sem fé, né? Porque perdeu o relacionamento verdadeiro com Deus, estão conhecendo agora Deus pouco a pouco de forma pedagógica por meio de Jesus Cristo. Ele vai apresentando como é Deus, né? Como ele é, como é um Pai misericordioso, ele que dá os dons, ele que capacita. E não simplesmente por troca ou por mérito de um ou de outro, ou porque fulaninho esforçou, porque ciclaninho fez melhor. Isso aí é coisa de papai, né, mamãe, de professor. Não, né? Se fosse assim, a gente não precisaria de Deus, não é verdade? Então fé é muito além, ou muito aquém, ou muito antes do que pensamento positivo simplesmente, né? Não está se dizendo disso. Está apontando para um novo relacionamento com Deus, né? Se vocês estiverem, né, vinculados realmente a esse Deus, né, se voltarem de todo o coração, o Senhor é o único Senhor, né? Vai falar a primeira leitura, vai nos lembrar: ouve Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Então, esse voltar para o Senhor, não como mérito, né? Mas como abertura para que a graça de Deus se realize em nós. Aí sim poderemos, por graça de Deus, por ação dele em nós, né, muita coisa pode ser transformada. Muita coisa. Não todas as coisas, no sentido desta vida que nós caminhamos. Vixe, parece que... Como assim? Você está falando um absurdo? Como que não, todas as coisas... Calma, né? Presta atenção numa coisa. Senhor, para o meu envelhecimento, né? Não vai ter jeito, né? Nós somos peregrinos nesse mundo, nós vamos. Ô Senhor, tire essa doença que eu tenho, né? Estou com 89 anos e apareceu uma memória um pouquinho fraca. Não tem jeito, gente, né? A vida caminha, a natureza caminha. Tem coisas que se a gente não acolher e não... Acolher não quer dizer que vai ser fácil, né? É bonito falar, mas quando dói na carne é outra coisa, né? Mas se a gente não acolher as situações da vida, suportá-las, né? Aquilo que a gente pode. Se a gente não pode, procura um profissional para nos ajudar, né? Se nós ficamos negando a realidade da vida, numa expectativa que seremos libertados e curados de todas as coisas, estou falando desse peregrinar agora, estamos mentindo para nós mesmos, estamos criando uma pseudo-religião, né? São sinais que indicam, né, as coisas que nós caminhamos na fé e podemos, por graça de Deus, realizar nesse mundo, são sinais que apontam para o reino. Reino que começa agora, já começou. Quando buscamos fazer o bem, aquele que sofre, então, como Jesus aqui está curando, né, nós podemos... por graça de Deus, também realizar. Quando nós fazemos isso, somos sinais do reino de Deus que já começou e que aponta para a plenitude, não é? O que acontece que às vezes a gente perde isso ou já perdeu em muitos aspectos? É porque talvez essa primeira leitura aqui tem um texto tão antigo, né? Antes de Jesus Cristo, antes nós temos a revelação plena, mas que nos lembra uma coisa básica da vida, né? Da vida de cristãos, né? O Senhor, teu Deus, é o único Senhor. Convenhamos, vamos parar para pensar, né? Para refletir. Quantos senhores nós não criamos? Quantos deusinhos nós não criamos? Desde a minha autossuficiência, desde colocar expectativas divinas em pessoas, em salvadores da pátria, né? Tantas situações, no dinheiro, fazer ídolos, né? Fazer deusinhos. Quantos de nós não passamos, por muitas vezes não estamos assim, nem que seja no deusinho da nossa autoconfiança? Quando nós mudamos a chave, ou transformamos Deus na nossa própria imagem, e queremos que Ele nos sirva e não a gente servir a Ele. Então isso é inverter os polos, né? É deixar de ter esse Deus como o único Senhor
e criar qualquer outra coisa, qualquer outro ídolo. Seja a minha própria imagem de Deus que eu criei, que me agrada, ou que todo mundo aí está achando bacana, eu também tenho que ser assim, né? Por isso que é a importância da meditação da palavra. Então, para que essas curas sejam realizadas, e aqui vai variar, né? Aqui nós estamos falando de cura num sentido muito mais amplo, não simplesmente cura física, que infelizmente se tem muito em comum hoje no meio popular, no sentido, se apega muito a essas ideias, esses imaginários religiosos, e quando não vê que não vai ter saída, se revolta contra Deus, né? Esse aqui, gente, daria um pano para manga, como diz o povo, né? Daria para a gente conversar muito sobre isso, sobre esses dois textos, tanto no sentido espiritual da mensagem evangélica, tanto no estudo exegético, daria muito pano para manga, né? Mas o que fica para nós, fé não é pensamento positivo simplesmente, não é simplesmente uma autoajuda, não é simplesmente transformar Deus num coach, né? Deus realiza sim curas, mas pela nossa abertura anterior, aliás, pela graça de Deus e com a nossa pequena abertura, Deus vai nos ajudando e assim, quem sabe, né, poderemos expulsar muitos demônios, muitos, principalmente o da idolatria. Até mais, tchau.